Olá, para quem não me conhece, meu nome é Giseliane, eu sou analista corporal e sou psicanalista. Quero convidar você, se você ainda não assistiu os nossos vídeos, vai lá. Você vai ver que nós temos traços de caráter completamente diferentes. Nós temos 5 traços de caráter que compõem a nossa história de vida. O nosso corpo, ele desde a gestação até mais ou menos 5 anos de idade, ele vai se formando através da melinização da coluna. E hoje nós vamos falar sobre o traço de caráter que ele foi estabelecido, a melinização lá na lombar. Bom, esse traço de caráter são pessoas extremamente caladas. É o traço de caráter do masoquista. Se você tem uma pessoa do seu lado, marido, de repente, que não fala nada com você e você gostaria que ele dividisse os problemas, a vida, aquilo que ele está passando, eu quero te falar uma coisa, ele nunca vai mudar. Nossa, como assim? Ele nunca vai mudar? Não. Ele não vai mudar porque a estrutura corporal dele e desde a infância ele teve que se guardar para ele não ser humilhado. Porque todas as vezes que ele ia ao banheiro, ele não conseguia chegar para fazer as suas necessidades e fazia nas calças, alguém humilhava ele. Porque ele ainda não tinha controle das suas necessidades fisiológicas. Ele não conseguia fazer, ele não conseguia chamar alguém para ajudar ele a ir ao banheiro. Então essa criança, o que acontece com ela é que ela tentava prender e não conseguia e saía. Então não dava tempo nem de chamar alguém para ajudar. E todas as vezes que depois essa pessoa que poderia ajudar, quando ela olhava e via que aquela criança já tinha feito no chão, ou na calça, ou nas fraldas, e já estava numa idade do desfraude, o que acontecia é que ele era chamado a atenção, ele era humilhado. Isso é a forma com que ele absorveu essa fase. Ele se sentia humilhado. Então, quando ele cresce, o que acontece é que ele não gosta de dividir as coisas porque ele não quer ser criticado. Muitas vezes, você, esposa ou marido, que tem uma pessoa com um formato de corpo mais quadradinho, ele simplesmente carrega muito peso. Ele carrega aquele peso e ele guarda para ele. Porque se ele fala o que acontece, ele não sabe o que a pessoa do outro lado vai falar. Mas eu quero te dar uma dica. Você que tem esse corpo mais quadradinho, que tem a pele bem rígida, sabe essas pessoas que você coloca a mão e ela tem um corpo todo duro? Então, parece uma casca. Ela foi criada dessa forma exatamente para suportar todo o peso que ela carrega. Ela simplesmente vai engolindo. Ela não fala. E muitas vezes a pessoa acaba tendo muitas dores aqui nessa região porque elas travam para não falar, porque elas não querem se expor. E não adianta você forçar porque essa pessoa não vai falar, de verdade. Ela sempre vai pensar assim, se eu falar, eu vou receber uma crítica. E normalmente é o que acontece. Quando essa pessoa começa a falar com um amigo, alguém que ela quer jogar para fora todo aquele lixo que está dentro dela e ela simplesmente só precisa de alguém para ouvir, ela não encontra, porque do outro lado, sempre um amigo, um pai ou uma mãe, ou a esposa, ou o namorado, ou a namorada, ou o esposo, vai falar para essa pessoa assim, mas eu já tinha te falado, era para você ter feito dessa forma. E aí o que acontece? Ele se sente humilhado. Ela se sente humilhada, porque as outras pessoas têm sempre um jeito melhor de fazer do que ela. Então, a melhor coisa que essa pessoa faz, e ela faz isso a vida toda, é se calar. São pessoas completamente confiáveis. Se você contar algum segredo para essa pessoa, você pode ter certeza que ela não vai falar, porque ela sabe guardar segredos. São pessoas extremamente competentes. São pessoas que trabalham de forma muito organizada. Não adianta você esperar a agilidade, criatividade dessas pessoas, porque elas não vão ter. São pessoas que trabalham com métodos. Por quê? Ela não pode fazer nada que dê errado. Você consegue entender isso? Que a pessoa não quer errar
Porque ela tem medo de ser humilhada. Ela tem medo de ser taxada como uma pessoa que só faz merda. Porque quando ela era pequena, ela só fazia merda. E aí o que acontece é que quando ela cresce, ela não quer mais fazer merda. Mas existe um momento em que você precisa jogar tudo isso para fora. Assim como você tinha aquela vontade, aquela necessidade de ir lá no banheiro, fazer tudo lá dentro, dar descarga e aquilo ir embora, exatamente você tem que fazer com esse lixo que você guarda. Por que você precisa fazer isso? Porque senão você vai explodir e você pode explodir com raiva. E aí, o que vai acontecer é que você vai depois se arrepender de ter feito aquilo e vai ficar pior. Então, para você que é masoquista, o que você pode fazer? Arrume alguém, um amigo, um colega, alguém que não vai te humilhar ou vai simplesmente falar o que você deve ou o que você não deve fazer. Um profissional, mas tem alguém para servir de descarga para você. Essa pessoa precisa te ouvir. Essa pessoa não precisa te aconselhar ou precisa simplesmente falar a forma com que ela vai fazer melhor que você. Mas ela precisa ouvir. E aí, você vai fazer igual você fazia lá na descarga ou quando você vai ao banheiro e você coloca o que tá dentro, que não precisa, que não presta, e você joga para fora, apertando o botão da descarga. É exatamente isso. Você precisa arrumar alguém que faça esse papel para você. Essa pessoa vai ouvir tudo que você tem para falar, somente ouvir. Ela não vai falar nada. E ela vai pegar todo esse lixo que você carregava aí dentro, toda essa coisa que precisa ser jogada fora, jogada no vaso, ela vai jogar lá e vai dar a descarga. Ela vai fazer isso por você, já que você não consegue fazer sozinho. Então, arrume alguém que possa te ajudar nesse momento. Você precisa entender que você não vai mudar, porque você precisa ter uma pessoa confiável para falar e que essa pessoa simplesmente só ouça você. Você só precisa disso. E uma outra dica, escolha o que você vai carregar. Não carregue o mundo todo, não ache que você tem obrigação de carregar tudo na vida, mas escolha o que carregar. Algumas pessoas vão chegar para você e vão querer jogar lixo para você carregar, porque você suporta todas as coisas. E aí o que você precisa fazer? Não, isso eu não quero carregar. E aprenda a falar não para as pessoas. Então esse foi o nosso traço de caráter masoquista, que tem as suas dores existenciais, porque o medo dele é de ser humilhado. Mas ele tem um recurso maravilhoso, que é simplesmente uma pessoa extremamente competente, organizada e consegue guardar segredos. Se você gostou desse vídeo, você pode compartilhar com as pessoas, dá um like aqui também. E se você quiser outros assuntos, se você quiser tirar dúvidas, você também pode me procurar lá no meu Instagram, Giseliane Psi, e eu estarei à disposição para tirar todas as suas dúvidas, tanto aqui no canal quanto no Instagram. Muito obrigada por você ouvir e por você compartilhar esse conteúdo.